Olá, salve, salve, internautas, eu sou o Breno Floris. Eu sou o Bruno Manprim. Estamos aqui no Colégio Liberi Vivere, que oferece este conteúdo para você. O Colégio Liberi Vivere se encontra em Serra Negra e estamos aqui na ação de humanas, Bruno, para falar sobre paternidade ou não. Qual que é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar da descoberta da infância, que é o carro-chefe deste amado e maravilhoso livro. Cara, olha essa capa desse livro. Eu sou fã desse livro. Não sei se tá pegando aí, se pega aqui, se pega colar. Muitas câmeras. Gente, olha, é incrível. Depois aí a produção pode colocar de uma maneira melhor para vocês, mas se chama Como Criar um Adulto. Esse livro eu indico lá no meu Instagram, tem os destaques de livros, tem os livros infantis e tem os livros para pais que querem se aprender, se educar, entender um pouco mais. E esse livro fala da superproteção. Isso é um tema fantástico, cara. Então não é aquele assim, é para aqueles pais que têm filhos na puberdade ou na adolescência só? Não, também. Porque assim, a transição, como criar um adulto responsável, como se fosse um próximo passo da categoria humana? Assim? Não, isso daqui na verdade, como criar um adulto, ele é exatamente o contrário, é o que você está fazendo de errado, né? Criando um adulto. Como que eu vou explicar? A superproteção causa os males de você superproteger a criança e o que isso afeta no longo prazo. E você vai estar criando um adulto dependente, inseguro e um janjão desse daqui de 40 anos chupando o dedo. E o pai de helicóptero, sensacional, isso aqui é demais. Olha essa capa aqui, pai de helicóptero, né, ali zanzando em cima do filhão de barba. Interessante. Muito legal. Bruno, mas aí, diante desse tema, né, do criar adultos e crianças autônomas, qual que é mais ou menos, vamos fazer uma... A descoberta da infância, né? É um tema muito legal, eu gosto muito de falar disso. Quem fala muito bem disso é a Isa Minatel e a Bianca Soler. Depois vocês procurem aí no Instagram. Na Idade Média, né, eu tenho minha colinha aqui porque eu sou péssimo com datas, né? De 476 a 1453, que é a Idade Média, é o conceito de criança adulto, né? A criança negada. Ela vivia no universo adulto, a infância era totalmente ignorada, vivia à margem da sociedade, sofria atrocidades mesmo. Então era normal uma criança não vingar, porque criança no conceito daquela época faz outra, né? Você tem seu órgão, a sua mulher está à sua disposição, então se não vingar é normal, acontece, putz, morreu, né? E é o que acontece normal, toca e aí você engravida de novo e aí vamos indo. É muito louco isso, né? Não tinha pudor, não tinha discriminação, então eram mini adultos aí com vícios mesmo. Inclusive a palavra infância, é muito legal isso, do latim infantia, fare, falar, fan, falante, in, negação. Então a criança era um adulto que não fala, ou adulto imbecil. Olha que negócio maluco. Como que é a etimologia da palavra aí? A palavra infância, do latim infantia, do grego estratégia, não, brincadeira. Fare, falar, fan, infância, fan, falante, e in é a negação do verbo. Infantia. Criança era um adulto que não fala, que não tinha voz, ou criança imbecil. Esse era o conceito da infância, que não era infância, né, da criança, na Idade Média. Interessante. Aí, na Idade Moderna, de 1453 a 1789, é o conceito criança-filho-aluno, né? Criança-objeto. É o início do enclausuramento, que foi na época da Revolução Industrial. As crianças trabalhavam como adultos, iam para a lavoura, todo tipo de trabalho que um adulto desenvolvia, a criança era colocada para fazer também, para desenvolver. Né? E as punições... Mas as capacidades eram diferentes.
Obviamente eram diferentes, mas elas eram cobradas como um mini adulto. Nossa. E as punições eram iguais no adulto, eram iguais às da criança. Então você imagina que muito louco, a criança ir para a lavoura, ir trabalhar com o pai e tal, tem as mesmas responsabilidades, tipo, aguentando ou não, acho que... Gente, E se não cumprisse ou não tivesse a produtividade esperada, as mesmas coisas. Então... Cara, é atroz. Exato, pensar muito nisso. louco. E aí, na Idade Contemporânea, de 1789 até agora, né? Nós estamos na Idade Contemporânea, aí começou o conceito de criança-sujeito, que quem descobriu a infância foi Rousseau, né? O Rousseau é aquele mesmo cara do o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Então, ele falava que a educação é o que separa a criança boa de virar um adulto mau. Então, ele começou a olhar a infância com um olhar um pouco diferente, um pouco mais cuidadoso. Aí, lá em 1912, Maria Montessori criou... Que ia adorar a nossa escola, inclusive. Assim, só para aproveitar o ensejo. Exatamente. Já que estamos no Colégio Liberi Vive em Serra Negra, e você citou Rousseau, que veio com esse olhar para a infância. E Maria Montessori, a nossa rainha maravilhosa. Exatamente. Ela criou a infância, né? Ela criou o que nós conhecemos hoje como como a criança é tratada hoje em dia, como nós vemos a fase da infância. Isso foi em 1912. Isso, exatamente. O período em que surge Maria Montessori, que foi uma médica. Isso. Né, que o contexto em que se cria o conceito, né? Maria Montessori, né? Que depois, mais pra frente, veio o método montessoriano e tudo mais, que é muito legal quem gosta de se aprofundar nesse tema. Nós vamos falar disso em outros episódios. E que é aplicado no colégio. No colégio é aplicado, que é uma... O colégio acredita muito nessa ideia, nessa linha humanista, então por isso que tem essa química aí, e nós estamos no estúdio do colégio, e eu acredito nisso, o Breno acredita nisso, então existem muitos métodos, mas eu acho que vale o estudo, vale o conhecimento, mas quem gosta de Maria Montessori, quem se interessa por esse tema, vale a pena estudar porque é muito legal. Resumindo, muito legais. No meio de um caos europeu, vem uma médica cuidar exclusivamente da educação das crianças órfãs, e ela constrói então um conceito de escolarização para crianças acolhedora, humanista, não individual e tudo mais. Exatamente. Só para a gente resumir um pouquinho do que é toda a grandeza do método Maria Montessori. Exatamente. E daí, depois disso, e lá a partir de 1950, alguns excessos foram percebidos, que exatamente a superproteção. Eu acho que então você vê numa linha cronológica da criança totalmente execrada, subjugada, largada à margem, foi melhorando, porque antes ela era só excluída, depois ela pôde trabalhar mesmo da maneira da época, e aí a criança começou a ser reconhecida a infância, o momento dela, a fase da criança, e aí passou um pouco, como tudo na vida, passou um pouco para o outro lado, que é aí o conceito de superproteção. Esgarçou um pouco. Exatamente, acelerou na curva e é uma coisa muito legal, é que tanto a subproteção quanto a superproteção, ambas são faltas de respeito. Uma, a vida, outra, a liberdade. Ah, entendo. Você repete esse por favor. Tanto a subproteção quanto a superproteção são faltas de respeito. Uma, a vida, e outra, a liberdade. E uma coisa que fala nesse livro é: a educação deixou de preparar nossos filhos para a vida e passou a protegê-los dela. Essa frase é muito forte e vale muito a reflexão. Nós paramos de preparar nossos filhos para a vida.
Nós passamos de preparar para a vida, passamos a protegê-los da vida. Não deixar a criança executar. Nós protegemos de tudo e todos. Nós tendemos a... Acho que os traumas gerados no passado foram tão grandes que nós perdemos a mão. E aí começamos a proteger nossos filhos. A compensar historicamente? Exatamente. Pode ser uma compensação. Porque aqui tem uma coisa que eu também anotei que eu acho muito legal, que eu não queria esquecer. Você protege seu filho incondicionalmente? Né? Isso é uma frase, é uma pergunta interessante. Porque você protege movido incondicionalmente pelo amor ou pelo medo? Medo que sofra o que você sofreu na sua infância? Medo que ele não tenha sucesso na vida? Medo do julgamento dos outros? Ou medo de violência e acidentes? Então nós temos que estar muito atentos, porque a intenção que nós temos nessa superproteção é diferente da motivação que nós fazemos isso. Vai existir, exato, vai viver. Então eu acho que a grande discussão, o grande debate, a nossa grande preocupação deve estar em cima disso. Até onde nós estamos protegendo e até onde nós estamos super protegendo. Nós não estamos deixando nossos filhos subir na cama sozinho e já ajuda. Existe isso? Na primeira, inclusive Montessori fala isso, né? Nunca ajude uma criança a desenvolver uma atividade em que ela se sinta plenamente capaz de desenvolver. Se a criança, você sabe que ela pode, você não precisa ajudar. Não é porque ela tentou 2, 3 vezes e não conseguiu que você vai fazer por ela. A criança tem que fazer, ela tem que errar. Exatamente, ela tem que sofrer aquelas consequências aquela frustração ou aquela queda. De novo, nós falamos isso em todos os episódios, é muito bom sempre frisar que nós estamos falando do bom senso. Você vai cuidar da integridade do seu filho, se ele não está agredindo o meio ambiente, não está machucando o coleguinha, se machucando, pondo em risco. Tudo isso eu acho que, né? O mínimo do bom senso que sustenta. Nós estamos falando de criança, mas para adultos, né? Então aqui acho que não tem criança assistindo, não deveria ter, não sei. Papo de adulto para adulto, né? De pai para pai. Então assim, o mínimo você sabe que deve ter, né? Você não vai deixar a criança no penhasco. Então assim, é que hoje em dia é bom, o óbvio precisa ser dito, né? Então acho que tem coisa que, né? Ou seja, não subestima a inteligência e a capacidade do seu filho. Isso. Né? Isso. Deixa ele cair, deixa ele brincar na terra, deixa ele beber um copo d'água num copo de vidro. Deixa ele... Por mais que ele tenha a idade que tenha. Isso. Né? Andar descalço não dá pneumonia. Existem algumas amarras que a gente aprendeu, que a gente viveu, que nos impuseram, né, na nossa própria infância, aí, falando da nossa geração contemporânea, aí, né, de pais que estão exercendo a paternidade agora, que a gente acaba reproduzindo sem saber por quê, né? Exatamente. Você tem medo do quê? De que ele sofra o que você sofreu? Lembre-se. De novo, gente. Eu passei por isso e sobrevivi, né? Então, assim, nós não estamos aqui para julgar nossa infância nem a nossa educação, como nós somos criados. Eu acho que se você quer o teu filho pronto daqui para frente. Respostas novas para perguntas novas. Antigamente, para problemas novos. Então, os seus pais, eles tinham aquela informação na época. Eles não tinham acesso que você tem hoje, que nós temos hoje. Não tinha na Barça, você não conseguia buscar na Barça. Isso, o que está acontecendo? Exatamente. Então, eu acho que você buscar o que você quer, como você quer conduzir, faz parte do processo de ser pai, faz parte do processo de ser mãe. Aquilo que nós queremos é criar crianças para o mundo. Né? Que mundo que nós vamos deixar para o nosso filho? Não, cara, a minha preocupação tem que ser que filho que eu vou deixar para o mundo. Isso, né? É interessante. Acho que algumas coisas nós temos que inverter para poder contribuir de fato. E o mundo está precisando de gente boa e legal, hein, cara? Nossa. É isso que nós vamos falar em outros episódios. O que precisa mais? De engenheiro?
Acho que nós falamos já de engenheiro, de médico, de advogado, de contador, ou de empatia, resiliência, segurança, independência. Então, eu acho, o que você quer para o seu filho? Né? Eu acho que a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é essa. Posso dar um exemplo rápido aqui? Vai lá. Eu sem querer interromper o raciocínio do cara aqui. Gente, eu tive uma experiência meio estranha essa semana, perto da minha casa. Eu moro num sítio e perto da minha casa eu peguei um caminhão devastando uma mata fechada que bifurca 2 ruas importantes do meu bairro. E eles desvastaram um terreno gigante, com árvore, com paineira, tinha flamboyant, tinha árvore frutífera, a quantidade de animais que habitavam ali, com certeza era enorme. Enfim, um cara... aí eu parei e vi um amigo meu que é engenheiro, não estudou aqui no Liberty, porque se tivesse estudado provavelmente não teria feito isso. Perguntei pra ele, fulano, o cara se formou em colégio, né? Em bom colégio, o pai pagou uma faculdade e tal, engenheiro formado e tal. Eu falei assim, ô fulano, não vou citar o nome do cara porque a gente mora numa cidade pequena aqui, tá, gente? Cara, o que vai sair aí? O que vocês vão construir? O cara falou assim, ô Brenão, não é nada não, só estamos dando uma limpada. Juro mesmo, cara. Fiquei mal. Não é possível, cara, tá fazendo isso. Vai dar uma limpada? Mas como que você não é capaz de entender que isso aqui é um ecossistema necessário para viver bem, cara? Não, assim, ficou uma coisa assim, tipo, você não entende que você faz parte disso, que é por isso que você existe? Tipo, era lindo, cara, era um lugar bonito, mano. Agora eu passo todos os dias, eu passo pelo mesmo lugar e falo, não acredito, cara. Mas umas árvores assim de, mano, mais de 20 metros de altura. E o cara simplesmente derrubou porque precisou limpar. Não é possível, cara. Falei, não. Que consciência maluca é essa? Falei, meu, se o cara tivesse o mínimo do bom senso de que... fiquei desgostoso, Bruno. Desculpa, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque isso faz parte da criação do cara. Né? Eu não estou falando isso à toa, né? Eu estou falando isso no sentido de ir ao encontro de tudo que o Bruno está nos ensinando aqui, referente à empatia, aos filhos que você está deixando para o mundo. Né? Aquela história do espelho, né? Se seu filho imita tudo que você faz, você tem orgulho ou vergonha? Se você parar para pensar, pô, meu filho me imita, o que você sente quando você reflete? Não precisa responder. Quando você pensa nisso, pô, meu filho me imita em tudo, isso te gera orgulho ou uma vergonhinha? Eu acho que quando você... Se não está dando orgulho, quando você assinala o orgulho lá, eu acho que é hora de você rever algumas coisas, né? E quando a gente fala de meio ambiente, né, a gente ensina no colégio tudo, como lidar com o meio ambiente. As crianças hoje em dia, não é mais o futuro, a economia circular, o reaproveitamento de roupa, de materiais, acabar o máximo possível de embalagens, de plástico e tudo mais, comprando a granel, levando o seu frasco para encher o azeite, levando o seu frasco para encher o shampoo, o sabonete líquido. Quando você educa tudo, direciona a criança para isso, para ela cuidar. Nós já falamos isso, não é jogar lixo no lixo. Nós estamos numa era de não gerar lixo, de compartilhar. E não é uma questão de levantar a bandeira cega. Não, contra o canudo por causa das tartarugas, o eco chato. Não. Que também é importante, não é isso. Uhum. É a questão do exemplo, mas isso não é legal, por que está acontecendo? E você vai ficando cada vez com mais dificuldade de explicar para a criança, se isso não é legal, por que está acontecendo? Uhum. Né? Então, fala aí. Não, desculpa, eu falei desse assunto, pode cortar, não sei, mas cara, eu não sou ambientalista. O cara, ele é engenheiro, nesse caso.
E, mano, pra mim é muito óbvio. Eu sou professor de teatro, de artes, né? Enfim, a minha lida é cultural. Eu acho que o que a gente deve questionar é o que a gente cultua em termos de existência com a natureza. Porque assim, a nossa existência depende da existência óbvia das árvores, de natureza. Cara, eu não quero ficar sendo eco-chato. Sim, mas é isso aí. Mas eu acho que assim, a gente chegou num ponto que a gente precisa se preocupar em deixar assim, os filhos com esse tipo de consciência. Cara, senão, mano, a Terra vai virar um grande deserto, obviamente. Assim, a gente está num processo de desertificação da nossa própria cidade. Aqui eu estou falando assim, do que eu estou vendo, do que eu estou... da onde eu habito, aos lugares que eu passo, né, nas cidades que eu me desloco, eu vejo um estado de desertificação aqui. E eu fico realmente angustiado com isso, cara. É uma preocupação que deve existir. Lógico, você falou, nós não somos ambientalistas, a gente não entende muita coisa. É só o porquê que está acontecendo, né? Quem mandou e por que é uma especulação imobiliária, é alguma coisa, enfim, é difícil entender e mais difícil ainda de explicar. Então, voltando aqui para a nossa régua da liberdade, né? Então, a produção, dá para colocar uma régua aí, Dudu, depois uma reguinha assim, ó. Opa. Privação ou escravidão, num extremo da régua, no outro a permissão e liberdade. Então, nessa régua, o ideal é que esteja um pouquinho mais, não no meio exatamente, mas um pouquinho mais para a liberdade, né, do que para a privação. Porque nesse pouquinho a mais, pouquinho além do meio da régua, você volta naquilo lá, você alimenta a criatividade da criança, você está nutrindo e não super protegendo. Você está dando liberdade para a criança e para o seu filho de fazer. Você está dizendo, é muito melhor ele pedir perdão do que pedir permissão. Então, deixa ele fazer, no via das dúvidas, deixa ele executar e depois corrige a rota. Depois você muda o caminho, você orienta e fala, olha, não faz assim, faz dessa forma, você já fez, legal, está feito, mas na próxima vamos fazer desse jeito. E moldando dali para frente, porque quando você priva tudo, você gera aquela dependência, né? A criança, ela para de fazer. Ela chega uma hora que ela tenta tanto e não é permitido, e não deixa, não, isso não pode, isso não... Que aí, porque você começou a carregar no colo, você começou a querer viver a vida do seu filho por ele. Você protege tanto, você faz tanto, põe a comida no prato, pega a água para ele. Não, cara, deixa ele lá no filtro, pegar a água. Interessante. Né? Ele sabe onde fica o copo, já está na altura dele, ele alcança o copo, ele sabe ir lá pegar a água e voltar na pia, ele pode tirar a mesa. Tem marmanja aí de 30 anos que mora com os pais que não tira a mesa, cara. Tem. Por quê? Tem. Por quê? Ah, porque ele é um... Não, também é da natureza dele, mas não foi ensinado, não foi dado essa... Ele sempre teve... A comida chegou, o prato foi feito, ele comeu e já foi tirada. Sim. Isso independente de empregada, de ter dinheiro para... Não é isso, o ponto não é esse. O ponto é não deixar a criança fazer. É não deixar a criança executar, não deixar ela se virar, no mínimo. É subestimar a capacidade da criança. Você acha que está sempre diante de um recém-nascido. E aí você está tão focado... E aqui essa capa é ótima, né? Só diante do que o Bruno está falando aqui, cara, esse livro aqui, ó, Como Criar um Adulto, né, de Julie Lidcott-Hames, é isso? Lidcott-Hames. É um livro que está sustentando aqui o nosso papo hoje, né, Bruno? É isso aí. Então, fica muito atento a se você está permitindo a sua criança ou se você está carregando no colo e vivendo a vida dela por ela. Porque às vezes você fica tão cego de que está diante de um recém-nascido, fazendo tudo por ele, que quando você vê ele está com 30 anos e você continua fazendo as mesmas coisas para ele e não percebeu. Aí, acho que nós falamos também no outro episódio, né, do como que chama, que tava no Big Brother lá, o rapper lá, cara, o Projota? Projota. A principal música dele, nós falamos disso? Não lembro. A principal música dele é Moleque de Vila. Moleque de Vila. É um malandro, pá, o moleque que se vira. É o...
Bicho solto. Certo. Bastou ficar meia hora preso numa casa que ele tinha que pedir pro Fiuk fazer o arroz. Ah, então. O rapaz não era... É moleque de vila, mas não faz uma panela de arroz. É difícil. É um moleque de vila, mas não come moela. Não comia... No dia do McDonald's, o lanche dele veio lá sem alface. Vem sem alface. Veio sem alface, tá lá. Quem quiser, tá o vídeo lá, tem lá. O dele tava com etiqueta sem alface, porque é um moleque de vila que não é tanto de vila. Entendi, assim. Né? porque teve a mamãe pra fazer muito tempo. É isso? É um moleque de vila, cidade jardim, né? É um moleque de vila Anália Franco. Porra, patronagem total. Então é um moleque de vila... Nem tanto. Entendeu? Então, pra você não criar um Projota... Salve, Projota. Salve, Projota aí. Vou marcar um Projota aqui nesse vídeo. Cuidado pra você não criar um moleque de vila que não é capaz de, quando estiver na casa de alguém, ou for viajar, não é capaz de fazer um arroz, né, cara? Tem que apelar pro miojo aí. E olhe lá. Capaz de evaporar aí. Deixa eu dar um exemplo, cara. Um exemplo próximo de um cara que joga bola comigo. Não vou citar nome de novo, né? Mas um cara que joga bola... Não pode ser muito específico, hein? Não vou ser específico. Um cara que joga bola comigo... cresceu com a mãe, saiu da casa da mãe, casou, foi morar com a esposa. Na hora de tomar banho... Que susto. Cadê a minha toalha, amor? Ué, tá no seu guarda-roupa? Aí ele foi lá, achou estranho, pegou a toalha, entrou no banho. Daqui a pouco ele saiu do banho e falou assim: mas amor, cadê minha roupa? Olha, rapaz, ele descobriu que ela não anda. Ela não era. Tem um nome pra isso, né? Que é codependente. Né? Não, ele descobriu que a roupa não andava. Exatamente, beleza. Aí o cara saiu do banco assim. Aí ela falou: amor, mas sua roupa tá ali, ó. Tá no guarda-roupa. Fica a segunda porta. É a segunda porta direita. Ele foi lá, pegou a roupa, achou estranho. Voltou. A hora que ele sentou pra jantar, olhou o prato dele vazio e falou: amor, cadê minha comida? Onde já se viu, cara? Verdade, cara. Juro mesmo. Isso rolou. A esposa vai avacalhando o cara na roda do churrasco. Olha, que hora boa. Mano, aí ficou, né? Aí ficou. Não vou nem falar muito mais. Mas aí chegou assim: mas amor, cadê o meu prato de comida? Gente, pra que isso serve? A panela fica a colher aí do lado. Então, assim, o que acontece? Mano, feio, não pega mal, assim, você pega um cara de 35 Pega anos. mal, mas a moça, assim, dificilmente esse cara era todo independente, autônomo e proativo no namoro e no noivado. E ficou assim depois que casou. Muito difícil. Provavelmente essa esposa, ela teve todos os indícios disso durante o namoro, a paquera, o namoro, ela sabia disso. Ela não foi enganada. Mas ela casou, ela falou: não, quando casar muda. Não, mas... Ele já tem filho? Não. Se tiver filho, vai ser... Então, é a mesma coisa. Ela vai ter que... A fralda... Amor, aqui, ó. Ela fez cocô. Né? E aí... Não, mas a fralda tá aí do lado. E agora pra exercer a paternidade, mano? Então, é isso daí. Então, o erro maior não é do cara. O erro maior é da mulher, cara. Que teve todos os indícios e casou mesmo assim. Teve chance, né? Ao menos que tenha sido assim decidiram mas ele... o cara dá indício, né? Do que ele faz, como é, né? Como vai ser. Mas a esperança de mudar... Aí casou e tem 2 filhos e provavelmente ele continua fazendo isso só que com a fralda. Ó, derrubou aqui, amor. Tá do meu lado, mas você vem limpar aqui. Exato. Tá fedendo aqui, ó. Resolve aí pra nós. Galera, esse foi o nosso papo de hoje sobre a descoberta da infância. Dá uma olhada aí, se você gostar. Pesquisa sobre Maria Montessori. No meu Instagram tem 3 ou 4 destaques de livros para crianças e para adultos. Esse livro está lá. É muito legal, recomendo muito. Posso mostrar de novo? Você quase não mostrou, mostra. Como criar um adulto. Como criar um adulto. Super proteção. E se você gostou, agora sim, que acabou o episódio, você deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Não, é aqui, né? A produção vai colocar aqui embaixo certinho minha mão. Ativa o sininho aqui ou aqui para receber nossos conteúdos, nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Valeu.